Ok, sem som. É isso aí, vou começar de novo. Primeiro eu quero agradecer a Deus que me permite estar aqui e compartilhar essa palavra. Depois eu quero agradecer a minha família que me permite estar aqui. E também agradeço a você que compartilha, que está inscrito no canal e que semeia para que essa palavra corra. Muito agradecido, é isso que eu desejo. Baixe o aplicativo para o teu celular da Rádio Reconciliados com Cristo e tem a Rádio Reconciliados com Cristo 24 horas por dia. Você pode ouvir essa palavra 24 horas por dia. É isso aí. Muito bem. Me perdoem aí porque agora o som voltou, né? Já me avisaram aqui, eu não vou responder. Já já a gente, quando for colocar essa edição no ar, a gente, né, corta esse pedacinho para não prejudicar ninguém. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Alguns abençoados têm me pedido para eu enviar os temas por áudio, por WhatsApp. Eu não sei se todos desejam, né, receber esses temas por o WhatsApp. Mas, a partir desse final de semana, já começamos a enviar, né, os temas por WhatsApp. Então, eu gostaria que você entendesse que isso foi feito atendendo a pedidos de vários abençoados. Então, se o som já voltou, diga que agora sim, voltou o som, está ótimo, diz o Paulo Soares. Pois muito bem. Então, vamos começar o tema. Ninguém perdeu nada aqui. Todo mundo está acompanhando, muito agradecido pela colaboração, por isso que é importante a gente estar aqui monitorando, né? Tem um delay, um atrasozinho, mas isso é normal, é pela internet. O tema hoje se chama inteligência artificial. Bom, e a que se refere isso? Eu quero te contar uma história. Um grupo de cientistas, se reuniram e resolveram fazer uma experiência em relação a esse assunto, né? O que eles fizeram? Eles criaram e desenvolveram uma consciência, uma mente, uma inteligência, uma máquina que tinha capacidade de chegar a determinados raciocínios, a determinados pensamentos, a determinadas conclusões, e essa máquina foi se desenvolvendo cada dia mais. E a isso eles chamaram de inteligência artificial. Por quê? Porque quanto mais eles alimentavam aquela consciência com algum tipo de informação, mais eles notavam que aquela consciência ia se aperfeiçoando, ia melhorando. Cada dia ela entendia, parece que entendia um pouco mais, parece que ela crescia, parece que ela estava adquirindo conhecimento, porque eles estavam então alimentando aquela máquina, aquela a consciência que eu chamei aqui, aquela mente, né? Então esse grupo de cientistas continuou trabalhando durante algum tempo, desenvolvendo essa mente, essa consciência ou essa inteligência artificial, até que eles chegaram a um ponto, a uma barreira, a um limite. E qual era o limite, Pedro Kelly? O limite é que eles chegaram a uma conclusão. Essa mente sozinha, ela não tem capacidade de fazer nada. Essa mente precisa ser colocada em um corpo para que ela possa manifestar aquilo que está registrado na sua consciência. Afinal de contas, apesar de ser artificial, era uma inteligência. Agora, uma inteligência sozinha, ela não pode fazer nada. Ela precisa de um veículo para ela poder, então, se apresentar, se deixar ver, ou, nas nossas palavras, se manifestar, não é verdade? Agora, o detalhe é que essa inteligência que foi desenvolvida por esse grupo de cientistas, ela era super eficiente. Super. Ela não cometia erros, ela era super rápida, ela era veloz, ela era otimista, ela sabia as respostas para todas aquelas perguntas, ela pensava com muita clareza e respondia muito rapidamente aqueles questionamentos. Ela tinha convicção, ela não duvidava, portanto, verdade? Ela tinha certeza,
Deram um nome a ela e ela então respondia pelo seu nome, porque ela tinha certeza de quem ela era. Mas eu insisto aqui, uma inteligência sozinha, ela não é capaz de fazer nada, ela precisa de um corpo. E quando os cientistas chegaram a esse ponto, eles resolveram então fazer um corpo, fazer um boneco, fazer um veículo para então colocar ali uma cabeça e colocar naquela cabeça aquela consciência, aquela mente, aquela inteligência artificial que eles haviam criado lá atrás. Demorou algum tempo para eles desenvolverem esse corpo que se mexe, que se movimenta, que adquire força com o tempo, ou não, se for muito velhinho, né? Demorou algum tempo, até que tudo ficou pronto, perfeito. Aí estava pronto agora, então, o corpo com essa inteligência colocada, para que ela então pudesse desenvolver tudo aquilo que estava registrado em sua mente. Quando chegou nesse momento, começou a confusão. E você me pergunta, peraí, Pedro Kelly, os cientistas fizeram tudo perfeito, a mente perfeita, inventaram aí um corpo, criaram, estudaram, fizeram um corpo, colocaram essa consciência nesse corpo. Que confusão foi essa? A confusão é uma só. Quando essa mente, que eu te disse há pouco, que era clara, rápida, objetiva, consciente, convicta, que não tinha dúvidas, né, que era certeira, que sabia quem era e tudo isso, quando ela ordenava algo para o corpo teimava em não obedecer. Entendeu? Então começou um conflito aí. E isso aconteceu durante muito tempo. Com o passar desse muito tempo, essa desobediência corporal em relação à instrução mental, né? Essa desobediência foi nublando pouco a pouco, foi atrapalhando o registro que estava nessa inteligência que foi colocada nesse corpo. Pouco a pouco, isso foi acontecendo assim. Então, por exemplo, diante de uma situação qualquer que se apresentava no dia a dia daquele robô, né? A inteligência, a mente, a consciência sabia qual era o rumo a tomar, a decisão a tomar, o que responder, como tratar o assunto, como se comportar diante daquela situação, mas o corpo não cooperava com ela. Emperrava, não ia, desobedecia, parecia que o corpo tinha uma vontade própria. E isso, como te disse, foi tanto que chegou ao ponto dessa mente, dessa consciência, dessa inteligência, ganhar outros tipos de registros e se esquecer daqueles primeiros registros que os cientistas haviam colocado quando a criaram. Entendeu? Então isso começou a acontecer. Então, os nossos aqui hipotéticos cientistas se encontraram diante de um dilema. Qual é o dilema, Pedro Kelly? Se eles libertassem aquela mente daquele corpo ruim, aquele corpo simplesmente desligaria. E ó, deixou de ser aquele corpo. Ficou para lá, ia enferrujar e ia acabar no ferro velho. No ferro velho de informática. Só que você que está me acompanhando nesses breves minutos pode não ter pensado nisso ainda, que eu vou te dizer agora. Os cientistas não foram pegos de surpresa com esse acontecimento. É por isso que eu te digo. Esse acontecimento não os pegou de surpresa, ou seja, eles estavam preparados para isso. Porque eles sabiam que a mente estava perfeita, o corpo não. Que eles criaram, não. Eles tiveram que criar um corpo aí. E esse corpo não cooperava. Eles já sabiam disso desde antes. Desde quando eles precisaram colocar um veículo para que essa mente se manifestasse, eles já sabiam disso. Então, o que eles queriam com isso? O que eles queriam com isso era provar que essa mente é perfeita e que o corpo é ruim. Entendeu? Ah, muito bem. Apesar de perfeita, ela pôde ser afetada pela carne.
porque eles se deram conta de que, com a desobediência corporal, com o passar do tempo, esses registros desses acontecimentos maus e ruins, eles permaneceram naquela consciência, quase que apagando aquela primeira informação perfeita que eles haviam colocado ali. Eles, então, comprovaram que isso realmente aconteceu. Apesar de perfeita, ela pode ser afetada pela carne. Agora, seria muito bom, pense nisso, você talvez tenha chegado a essa conclusão, seria muito bom se essa mente realmente, como perfeita que é, dominasse esse corpo 100%. Não seria? Pô, que seria perfeito isso aí. Então, eu queria dizer para você que assim mesmo é que são as pessoas. Entendeu? Você é assim. Você tem aí uma mente perfeita, completa, abençoada, com todas as informações necessárias para você viver reinando em vida, mas você foi colocado num corpo ruim. Então você não é o corpo, você é a mente, você é o espírito que habita num corpo. Temos um tesouro num vaso de barro. E isso é o que eu quero compartilhar com você hoje, com evidências bíblicas, né? Como sempre, começamos com uma analogia, porque isso faz a gente viajar um pouco. E agora eu quisiera compartilhar com vocês umas verdades. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, eu já marquei aqui, diz assim, ó: não pude falar a vocês, irmãos, como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O apóstolo Paulo queria falar com aqueles como espirituais, mas a sua mente estavam tão afetadas que sua carne estava dominando e eles estavam agindo como carnais, como meninos em Cristo. Como a meninos em Cristo, que é o que nós temos ao nosso redor, representando o chamado cristianismo, porque são órfãos, é como se seu pai ainda não tivesse gerado, né? Continuam sendo irmãos, irmãs, mas temos que ser honestos, são meninos em Cristo. E diz aqui, vos dei beber leite. Leite é uma comparação com a lei de Moisés, velho pacto. Leite e não alimento sólido, porque ainda não eram capazes e ainda não são capazes. Ou seja, eu sei que eu estou aqui, mas não posso falar aqui como espirituais, porque não vão me entender. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós ainda inveja, contendas, olha aí, dissensões, não sois carnais e andais como homens? Paulo pergunta. Então aqui vem uma outra pergunta. Peraí, Paulo, como é que você quer que eu ande? Como um animal? Um passarinho? Eu sou uma pessoa. Um homem, uma mulher? Não, peraí. É que os que são uma nova criação, presta atenção, não podem andar como homens. Entendeu? Tem que andar como deuses, né? Então, porque nós somos uma nova criação. Lembra da analogia? Então, o teu modo de pensar, como é que você vai andar como um Deus? Conforme aquilo que está na tua mente. Se tua mente tem a informação correta, então você começa a caminhar como um Deus. Se você é uma nova criatura, quem é que formou essa nova criatura? O próprio Deus. A sua própria semelhança, igualzinho a ele. Então, se você tem a mente de Cristo, você é um espírito com a mente de Cristo, então você é outro Cristo mais. Entendeu? Então, é outro Cristo aqui na Terra, anda como um Cristo, tendo o mesmo espírito de fé que esteve em quem? Em Cristo. Se você tem o mesmo espírito de Cristo, está sentado em lugares celestiais juntamente com ele, há um chamado para andar como deuses, andando como deuses, pensando como deuses, e aí vivendo como deuses. Eu não posso alcançar isso, Pedro Kelly. Peraí.
Eu sei que isso não é da noite para o dia, e ninguém aqui está te dizendo isso. O próprio Deus entrou num corpo e seu computador apagou. Porque todo espírito que vem morar nesse corpo se esquece de quem é. Entendeu? Por isso, quando ele falou em um determinado momento, ele disse: o Espírito da Verdade vos recordará de tudo aquilo que é meu. Não vai falar pela sua própria conta, ele vem recordar vocês a sua verdadeira identidade. E o que eu faço aqui toda semana? Te recordando quem você é, porque você é um espírito, é um tesouro que vive num vaso de barro, e você, ao entrar nesse vaso de barro, se esqueceu quem é. Então, quando você escuta essa informação aqui, você começa a pensar assim: olha, eu estou gostando disso. Eu estava desconfiado que isso era assim. Tem pessoas que escutam aqui no nosso canal e nem entendem direito e dizem: eu estou buscando é isso aí. Mas peraí, você nem entendeu direito? Não importa, mas eu sei que isso é assim. Por quê? Porque está tocando naquela informação original que você recebeu desde o princípio. Então eu quero te convidar aqui a Romanos capítulo 7, verso 5, que diz assim, ó: porquanto estávamos na carne... Peraí, é Paulo que está escrevendo isso aqui. E está falando com o quê? Através de que meio? Com o corpo, com a carne. Ele está aí na carne. Mas aqui, ele está dizendo, quando estávamos na carne, alguém poderia perguntar: Paulo, peraí, você não está mais em carne? Você está em espírito? E Paulo responderia: não, peraí, eu estou na carne, mas não ando na carne. Por quê? Porque eu ando como um Deus. Então, eu estou na carne. Aí eu digo, quando estávamos na carne, por quê? Você não está mais? Não, mas eu estou vendo você aí. Mas eu não sou isso que você vê. Eu sou o espírito que habita dentro desse corpo. Essa é a diferença. Por isso, às vezes você parece assim que está meio aí amassadinho, meio desanimado, e você fala assim, ó, peraí, eu posso estar passando por coisas, mas não se confunda comigo, porque eu não sou isso que você está vendo agora. É como se você pudesse cantar aquela música, né? Espera um pouquinho mais, né? Espera para você ver o que vai sair daqui a um tempo. É porque isso leva um tempo, você tem que ir crescendo em graça. Porque você tem essa mente. Talvez você esteja me escutando há 3 meses e diz, esse cara está louco. E passa um tempo, você diz, não está louco não. E depois, quando você vai bem, aí eu volto e te confundo com algum tema e você diz, não estou de acordo com isso não. E me escuta mais um pouquinho e diz, não, isso agora está claro. Aí eu pergunto, como é que a gente fica? Estamos de acordo, não estamos de acordo? Está certo, está errado o quê? É que você está crescendo pouco a pouco. Isso tem que ter calma. Espera um pouco mais, não vá embora daqui, não duvide, coloque aí no cantinho e espere, enquanto eu, com essa palavra, descontamino a tua mente dessa mente humana que você carrega por 50 anos, que foi estragada, danificada pela família, política, religião, país, tudo isso que está aí. Porque quando Deus terminar contigo, você vai ver o que vai sair daí, sacado por essa palavra que eu estou ministrando aqui. Entendeu? Então, andar, pensar e viver como deuses. Então, tudo isso que você diz agora, que você anda meio assim, ainda está meio, as coisas meio turvas, né? E às vezes... a gente se confunde, peraí, esqueça isso, porque essas coisas são passageiras. As tribulações são momentâneas. Isso vai embora. Isso são coisas que vão acontecendo enquanto você cresce. Não se desespere. Tudo vai dar certo. Porque Deus mesmo tem paciência com você. Porque Ele sabe qual é o dilema de estar vivendo dentro de um corpo de carne. Olha... Ele esperou por Abraão 25 anos. E aí, ó, Abraão e Sara ficaram meio malucos. Ele disse, Abraão, você vai ser pai. Ih, caramba, aí fizeram eles mesmos, inventaram lá. Aí, depois de 25 anos, Sara ficou grávida, depois de mais de 90 anos de idade. Era estéril, porque
Deus às vezes espera que você faça as tuas maquinações próprias, para que você se dê conta de que aquilo que você faz por tua própria conta sozinho não serve. Você não pode andar aqui sozinho. Então, quando ele chega aí com essa informação na tua mente, ele começa a edificar a tua vida. E quando é ele que edifica, então agora você é uma pessoa ancorada. Agora você é um navio que tem uma âncora, que quando vem aí o vendaval, antes te levava como folha ao vento, né? Você não podia contra esse vento. O que aconteceu? Não, e agora você está firme aí, com qualquer vento que te aconteça. Por quê? Porque agora a tua mente está agarrada com essa âncora. Agora você anda como Deus, pensa como Deus e vive como Deus. E quando a gente confessa, né, o nosso deusado, porque você tem um deusado, e isso é uma posição, né? Em Hebreus 10, 14 diz aqui, com uma só oferta me aperfeiçoou para sempre. Ah, você já está falando como um Deus agora, perfeito para sempre, estou livre da potestade do diabo. Então esse deusado que você tem começa a brilhar, começa a sair, essa mente começa a ser afetada pela tua confissão e começa a tirar as coisas humanas. Lembra que Salomão, o homem mais sábio dessa terra aqui, que era a sabedoria dada debaixo do sol, né? Não é do céu, é debaixo do céu. Ele dizia assim, o homem é aquilo que ele pensa de si mesmo em seu coração. E se você pensa pobreza em relação a você, é isso que você é. Mas se eu consigo meter em você a revelação paulina, então você vai começar a pensar assim como Paulo diz que Deus diz que você é. Então as coisas começam a mudar. Você não está vendo que você começa a pensar e falar diferente? Entendeu? Aqui tem um pastor judeu chamado Tiago, né, que é da circuncisão. Como ele ouvia que Paulo estava sempre pregando, ensinando sobre falar, crie, por isso falei, essa palavra de fé, se dizemos. Então, Tiago era legalista, ele era irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, né? Então, ele ficou um pouquinho enciumado, né? E ficou contra Paulo com esse assunto de falar. É como você, quando fala dessa palavra, as pessoas dizem, tem que ter cuidado. Você fala para elas da graça e elas dizem, tem que ter cuidado. Deus diz que tem que ter cuidado. Não, Deus diz que tem que ter fé. E você? Não, eu digo que tem que ter cuidado. Pô. Então, Tiago disse assim, ó, a língua é um mundo de maldade. A língua é como um timão, que o navio é tão grande, ele é dirigido por um pequeno timão. Assim, a língua contamina a roda da criação. Isso foi Tiago que falou. Ele estava falando da parte carnal da vida de uma pessoa. E Paulo estava na parte espiritual, superior. A moeda tem dois lados. Paulo estava falando da melhor parte da moeda. Então, com a língua é que você confessa. Diz que aquilo que está abundando na tua mente, no teu coração, é o que sai pela tua boca. Então você primeiro começa falando, não, primeiro pensando, logo você fala e logo depois você caminha, porque você vê as manifestações. É como uma criança, você ensina uma criança a pensar e ele aprende ouvindo, e ele aprende qualquer idioma, porque é uma criancinha. E você está treinando a mente dele. E logo depois que ele ouve tudo isso, ele começa a falar, papai, mamãe, fome. Então, depois que pensa, fala, aí começa a caminhar. Entendeu? E assim, o teu homem interior, o espírito, a mente, tem que ser conduzido, tem que ser educado com a palavra da justiça. Não com lei, não com obras, não com coisas corporais. Por quê? Porque Deus só trata com deuses. Deus não trata com carne. Com carne você não vai para lugar nenhum. Com carne você já lidou até agora. Resolvendo sozinho, você já tentou até agora. E o que você conseguiu? Tem que ser honesto. Tem que ser claro. Entendeu? Então, isso é uma educação. Né? Uma vez Cristo falou para Paulo, Paulo, não me conheça segundo a carne. Aí Paulo escreveu,
se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. E agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê, Pedro Kelly? Pela analogia que eu te disse, uma mente perfeita num corpo ruim. Então, se você conhece a pessoa em carne, você está olhando, entrando pela porta errada. Não pode conhecer em carne, porque em carne você já sabe que o corpo não serve. O que serve é o espírito. Então não queira se relacionar com Deus com a carne, porque ele não aceita isso. Jejum, joelho, esquece isso. Isso não funciona. Entendeu? Bom, nós estamos depois da ressurreição, e depois da ressurreição é com a mente que você serve a Deus. Eu vou mostrar para você aqui um Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Olha só o que ele já vinha dizendo e ninguém entendia. Diz assim, ó, olha aqui. Porque o Senhor vosso Deus é Deus de quem? De deuses. E Senhor de quem? De senhores. E a palavra deuses aqui está escrito com letra minúscula. Por quê? Porque está falando dos filhos de Deus. Então aqui, no Velho Pacto, está dizendo que Deus é Deus de deuses. Deus não é Deus de passarinho. Claro, ele criou o passarinho, mas o que eu quero dizer é que o passarinho não é filho de Deus, é criatura. Você não é criatura, você é filho. Então você carrega a identidade do teu pai. Não no corpo, na mente, que é o espírito. Então, Deus não lida com vaca, cavalo, com gente estúpida, gente ignorante, gente cabeçuda. Não, Deus lida com deuses. Por isso é que ele te traz aqui para te dar uma educação. Imagina, você vai a uma congregação hoje, domingo, aí numa congregação dessa e o pastor lá fala assim, haverá algum Deus aqui que está endemoniado? Deuses endemoniados? Deuses em pecado? Deuses precisando da oração de um homem que não entende o que está falando? É isso mesmo que você quer? Tem certeza que é isso que você quer? Tratando com terços, com novenas, acendendo vela, colocando despacho na encruzilhada, se ajoelhando diante de uma imagem, o outro vai para o gabinete pastoral para pedir oração daquele ungido. Você sabe lá o que é um Deus se submeter a essas coisas de religião? O Senhor é Deus de deuses, está escrito aqui no Velho Testamento. Eu estou lendo para você Deuteronômio. Olha aqui, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Deixa eu te mostrar aqui. João. E onde está? Espera aí que eu vou achar. Eu não entendo porque nunca nos disseram isso. Pergunta aí a qualquer um, teólogo, qualquer um de qualquer denominação. Não se sabia disso aqui. Por isso é que muitos ficam com ciúme, porque estudaram tanto e aparece esse cara agora falando isso. De onde ele tira isso? Eu estou te mostrando, do mesmo livrinho que você tem aí diante do seu rostinho. Aqui, peraí, João 10, 34. Jesus respondeu e disse, não está escrito em vossa lei. Em que lei? Na que acabamos de ler, em Deuteronômio. Então, João diz aqui, ó, não está escrito na vossa lei. E se você procura a referência disso aqui, te envia lá de onde eu te tirei agora, de Deuteronômio 10, 17. Então, João fala aqui, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Uma pergunta? Não está escrito. E se Deus chamou de deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem, tu blasfemas?
porque disse, sou filho de Deus, é que quando você diz que é filho de Deus, é a mesma coisa de dizer que você é Deus. Então, se eu te perguntar, você é um filho de Deus? Você diz, claro. Então você é um Deus? Aí você diz, não! É como você perguntar se é um passarinho. Quantos aqui são passarinhos? Eu. E quantos aqui são filhos de outro passarinho? Não, eu sou filho do gato. Isso é o que a religião fez com a tua consciência. Ridículo isso, né? Por isso que às vezes a gente fala para as pessoas assim, fala aí com a tua boca. Deus disse que eu sou um Deus. Então eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Se Deus diz que eu sou um Deus, eu não vou aceitar aquilo que o pastor ali da esquina está dizendo que eu sou. Porque ele lá na esquina está me chamando de pecador. Pobre, cego, miserável e nu. E Deus, que é o dono do negócio, diz que eu sou um Deus. Eu vou ficar com quem? Eu, se fosse você, eu seria mais inteligente e ficaria com o dono do negócio, o dono do assunto. Vamos terminar aqui com um pouco mais de evidências, né? Já falamos demais. Salmo 82, verso 6. O que diz aqui? Eu disse. Aí eu te pergunto novamente. E quem é que disse esse eu disse? Deus, né? Você respeita Deus, eu creio. E aqui diz, vós sois deuses. E todos vós sois filhos do Altíssimo. Entendeu? Deuses, filhos de Deus. Por que são filhos? Porque participaram de corpo. Entendeu? Deus está tratando aqui com o Espírito, que é um Deus. Mas como foi vestido por um corpo de carne, é chamado de filho. Por isso que quando Deus se vestiu de carne, foi chamado de o Filho de Deus. Da mesma forma que você é um Deus que, ao ser vestido de carne, é chamado de filho também. Sacou? Eu espero que você esteja desfrutando, porque eu estou desfrutando disso aqui muito. E veja como é que está falando de carne aqui. O outro verso diz, todavia como homens morrereis e caireis como qualquer um dos príncipes. Porque todos os deuses que são filhos são homens e mulheres que morrem. Mas isso aqui é um problema sério, porque a profecia já vinha dizendo algo poderoso que nós estamos fazendo hoje, você e eu juntos. Diz assim, ó, Deus está na congregação dos justos. Então, quando nos reunimos aqui, isso é um eterno presente, está dizendo que Deus está na reunião dos deuses. Ou seja, eu, você, a outra pessoa, o Claudeci lá em Fortaleza, a Rosa lá em São Paulo, a Irani no Rio de Janeiro. Verdade? Então, e julga no meio dos deuses. Ou seja, julgar significa expor, apresentar, né? É como um juiz quando pega um julgamento. Ele vai, escuta, pega as evidências e expõe as conclusões. Então, o que eu estou fazendo aqui é expor essas conclusões, né? Expor, né? Assim, ele usa você para expor quando você fala para alguém. Hoje, ele me usa aqui para falar para essa audiência e depois ele faz uma pergunta, olha, até quando julgareis injustamente e aceitareis a pessoa dos ímpios? Até quando você vai nessa congregação que mantém você transtornado desse jeito? E ainda dá o teu dízimo lá a essa gente. Ou seja, é como se você estivesse financiando para ser enganado. Entendeu? Aí diz, defendei o pobre e o órfão. Pobre é débil, né? Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o aflito e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios, porque eles não sabem, não entendem, andam em trevas, que é desconhecimento, e por isso esses fundamentos balançam.
Ou seja, quando diz aqui que os fundamentos da Terra balançam, está falando do sistema religioso. Os fundamentos que eles têm lá, diante dessa exposição aqui, balançam. Entendeu? Por que balançam? Porque não há como combater aquilo que nós estamos apresentando, essas evidências para você. Entendeu? Então, para concluir, você está perfeito. Aonde? Na tua mente, que é o teu espírito. Porém, por viver tanto tempo num corpo débil, as aflições dessa vida afetaram tanto a tua vida e o teu corpo que isso afetou a informação original da tua mente. Isso é como quando você tem um computador durante algum tempo e chega um tempo em que você precisa fazer uma coisa no computador que os técnicos chamam de formatação. O que é uma formatação? É apagar toda aquela informação antiga e colocar a nova informação. Então é isso que você precisa fazer. Apagar os traumas do fracasso do matrimônio, apagar os traumas das dívidas que você se envolveu equivocadamente, apagar os traumas daquelas traições que você sofreu, daquela pessoa que você amava, daquele amigo que você confiou e deixou entrar na tua casa e ele transtornou tua casa. Entendeu? Apagar os traumas do emprego que você queria ser promovido e alguém te passou a perna. Apagar os traumas da falência daquela empresa que de repente você foi abrir e não deu muito certo e você ficou com esse desânimo aí. Você precisa apagar isso e começar a agir de acordo com essa informação que você está recebendo aqui. Então você começa a pensar como um Deus, a falar como um Deus e, consequentemente, você vai caminhar como um Deus. Muito agradecido por me acompanhar até aqui. Terça-feira estaremos ao vivo novamente. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima. Abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.